Olá, gente, tudo bom? Hoje vocês estão no canal Leitura Múltipla por Lorena Rodrigues. Hoje eu decidi falar com vocês de um livro que eu acabei de ler, que é um livro real, da realidade brasileira, vamos dizer assim, de algumas favelas, de alguns locais que têm uma situação de vida mais difícil, algumas pessoas que vivem a situação de vida mais difícil. E ele é retratado, aqui é um diário de uma favelada, que é o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Esse livro é muito, muito forte. A Maria Carolina de Jesus, ela é uma catadora de papel e outros materiais recicláveis, né? Ela viveu na favela do Canindé, lá em São Paulo. Ela era apaixonada por livros, mesmo assim ela tinha livros em casa, lia esses livros e por escrever. A mesma, ela só pôde estudar até o segundo ano, segunda série primária ali, então ela tinha pouca instrução, vamos dizer assim. Mas mesmo com essa pouca instrução, ela conseguiu escrever esse diário. Né? Foi um dos livros que ela escreveu muito livro, salvo engano. E assim, esse livro, ele retrata toda a vivência dela dos anos 50 até os anos 60 no governo Juscelino Kubitschek. Então, assim, é um retrato muito forte que ela viveu. Ela tinha 3 filhos, era mãe solteira. 3 filhos de idade, assim, menos de 15 anos, sabe? Menos de 10 anos, salvo engano também. Porque eu acho que o mais velho já tinha quase 11 anos. Eu fiz uma parte do livro aqui. E tinha uma menininha bem menorzinha, com 5, 6 anos. 2 meninos e uma menina. O livro é muito, muito forte, muito intenso. Então, assim, vamos lá, porque eu vou dar 5 motivos para vocês lerem esse livro, se caso não ler. O livro, eu acho que isso era para ser um dos motivos, mas eu não coloquei ele como um dos motivos. Primeiro motivo, a leitura é uma leitura muito fluida. Por mais, como assim, Lorena, a leitura é fluida se a leitura trata de um assunto tão forte, tão difícil? Gente, mesmo o assunto sendo um assunto muito forte, muito difícil, sabe, contando a realidade da favela, a leitura é fluida. Ela escreve de um jeito muito, assim, sabe, fácil de você ler. Por mais que você fica muito chocado. Tem muita coisa que eu fiz várias marcações, não fiz marcações com aquelas fitinhas do lado, só fiz marcações mesmo com caneta, sabe? Com caneta marcadora. Tem coisas aqui que você... Olha uma parte aqui que eu marquei, que eu vou falar para vocês. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo. Isso foi uma parte que ela escreveu. Então, assim, tem várias partes muito, muito pesarosas que vocês vão ler. Porém, a leitura é fluida mesmo assim. E o livro, sabe, o livro é um livro pequeno. Ele tem 192 páginas, então você consegue ler, além de ser fluido, você consegue ler muito rápido, por isso mesmo. Segundo motivo para vocês estarem fazendo essa leitura. É uma história que é uma história brasileira, que ela está dentro da nossa história. E ela retrata, de certo modo, uma história brasileira. Por mais que seja da década dos anos 50 para os anos 60, seja uma história antiga, gente, eu li esse livro e pensava, meu Deus, quase nada mudou, sabe? Pelo contrário, em vez de melhorar como eles imaginavam, as coisas até pioraram muitas vezes, não só na favela, como nas outras partes da cidade, sabe? Talvez para quem vive num lugar de luxo, etc e tal, tenha melhorado, não sei, mas para quem vive na periferia, num local mais simples, você vê que as coisas não mudaram, que ganha um salário mais simples não mudaram. E você vê que a vida dela era muito difícil, sabe? Ela trabalhava e o que ela ganhava no dia era o que ela tinha para comer. Então, assim, às vezes ela ganhava 50 cruzados, 20 cruzados, 30 cruzados, tinha que comprar comida com esse dinheiro. Tinha que alimentar os filhos. Às vezes, conseguia comprar alguma coisa e aquilo não era o suficiente para matar a fome dos 3 filhos dela e dela. Então, às vezes, ela dormia com fome e ela até falava, a fome tem a cor amarela. Isso é uma coisa muito forte, falar que a fome tem uma cor amarela, porque quando ela estava com muita fome, dormia com fome, às vezes acordava de madrugada, não conseguia continuar dormindo, mesmo muito cansada, porque a fome tem cor amarela e a fome fazia ela não conseguir mais dormir, porque a barriga dela estava ali clamando por um alimento, ela não conseguia mais dormir. Então, às vezes, ela pensava, meu Deus, por que tanta fome, sabe? E às vezes ela tinha dia que estava chovendo, ela não conseguia sair para catar papel. E aí era um dia que, infelizmente, para ela era um dia triste, porque ela não tinha o que comer. Raramente tinha comida, por exemplo, na geladeira, no armário, igual a gente tem. Vai lá pegar e vou comer, fiz a compra do mês, vou ter várias comidas aqui dentro de casa e vou comer. Então, assim, é uma coisa muito triste, porque a gente se coloca no lugar dela, porque a gente vê
A história dela é uma história brasileira, porque o Brasil tem muitas favelas, sabe? E aqui no Chile, os políticos falavam que ia acabar com as favelas, de todo mundo ia ter direito a uma casa melhor, etc e tal. E a gente vê que não é bem assim, não foi bem assim, tanto é que as favelas se expandiram no Brasil. Terceiro motivo para vocês lerem esse livro é você ver a dinâmica dentro da favela, porque a favela, ela, pelo menos nessa época aqui, tinha muita confusão, eu acredito que deve ser assim também hoje. Muita confusão, briga, fica ligando pra polícia, e as mulheres saíam peladas pela rua, quando acontecia alguma coisa, tiravam a roupa, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu entendi, que ela escreveu, as mulheres tiravam a roupa e saíam peladas correndo, sabe? E ela foi totalmente despida, e as crianças, igual as crianças da favela, elas entendem muito bem o corpo já, bem crianças, sem querer, elas já sabem muito bem o corpo, porque as mulheres saem assim na rua depois de uma briga, geralmente com o esposo, o homem que elas conviviam ali, brigavam, queria bater nelas, queria agredir e tal, e elas saíam correndo peladas pela favela, ou quase peladas, quase despidas. E assim, é algo muito complicado, e as crianças todas iam ver, e tipo assim, não tinha pudor, não tinha quem não visse aquela situação complexa aí daquelas brigas, era xingamento, era adulto brigando com criança, era gente utilizando as próprias fezes, sabe? Dejetos de outras pessoas para jogar em outra pessoa, era uma dificuldade de pegar água no balde, sabe? Então assim, numa torneira para todo mundo comunitário. Nossa, era muito, muito complexo. Então, assim, a dinâmica na favela, você vê a dinâmica na favela aqui, e eu acho importante você ver essa dinâmica, porque você consegue fazer uma comparação com a dinâmica de um bairro que não é um bairro rico, mas que é um bairro, e ver que é totalmente diferente, cada um tem sua água, cada um tem sua energia, e você fala assim, meu Deus, graças a Deus que eu tenho isso, sabe? Quando você lê esse livro, você fala, graças a Deus eu posso comer, graças a Deus eu trabalho, um trabalho fixo. O que ela mais sonhava era um trabalho fixo. Várias pessoas queriam um trabalho fixo, mas não tinha esse trabalho fixo para essas pessoas. Então ela tinha que viver desse jeito, às vezes catando lixo até para comer, olhando o lixo, pegando lixo para comer, porque era o que ela tinha de opção, sabe? Então os políticos prometiam, mas infelizmente era a única opção que ela tinha, era catar lixo, de acordo com a escolaridade também que ela tinha. Infelizmente não se foi dado oportunidades para essas pessoas. Muitas delas, pelo menos, não foi dado oportunidades. O quarto motivo que eu leria esse livro e digo para vocês lerem esse livro é a perseverança dessa mulher. Essa mulher foi extraordinária em tudo que ela fez. Mais que tem momentos aqui no livro que ela fala que ela já está querendo findar com a vida dela, que ela não está aguentando, que a vida é muito difícil, que por que ela vive essa vida, que ela ora, fala, meu Deus, porque é assim, eu escrevo, ninguém publica meu livro, um caderno amarelo, folhas velhas, mas eu estou escrevendo aqui, estou publicando meu livro, me dá o valor. Se eu fosse famosa, se eu fosse uma pessoa diferenciada, talvez tinha sido publicado, mas como é de uma favelada, eles não estão dando a importância devida. Então, assim, eu achei tudo tão complexo, e ao mesmo tempo, ela favelada. Vocês podem ver aqui no livro que ela escreve em português que ela sabe, então tem várias palavras escritas com ortografia errada, com gramática errada, e você lê isso daqui falando, você vê que está errado, e eles preservaram o jeito que ela escreveu no diário. Mas ela foi perseverante em tudo, sabe? Lutou pelos filhos, lutou por ela até o fim, lutou até a publicação desse livro. Então ela se mostrou uma mulher muito, muito forte. Então, assim, eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Se você está desanimado, você vai ficar animado, por mais que é difícil a história, depois de ver quanto essa mulher sofreu, quanto essa mulher lutou, e mesmo assim ela conseguiu vencer. No final, eu acho que uma vitória. Esse livro eu digo para ela, e tenho certeza que eu vejo isso como um troféu, como uma vitória. E quinto e último motivo, mas não menos importante, essa história é uma história real. E ela é uma história imersiva, assim. Eu falo para vocês que é uma história imersiva, porque você lê e você imagina várias coisas na sua vida. Quando você vai jogar, agora eu vou falar por mim, tá? Quando você está comendo e você fala, nossa, que delícia essa comida, você pensa, eu vou comer, vou colocar essa quantidade, porque eu não vou desperdiçar a comida. Eu já faço isso no dia a dia, mas você faz com mais afinco, sabe? Porque você lembra dessa mulher aqui e não tinha o que comer dentro de casa. Comia poucas coisas e sonhava em comer aquilo, sabe? E às vezes ganhava um pouco de arroz, o cotidiano da casa de outras pessoas
que ela ia mais assim, num bairro de classe média, que ela ia ali nesse bairro de classe média, olhava as casas e falava, nossa, que legal casa de tijolo, que sonho ter esse jardim, essa flor em casa que não tem. Então, assim, você fica assim, sabe, meu Deus, ela tem tão pouco, sabe, você às vezes tem muito, você tem muito, e às vezes você não valoriza o seu muito. Eu sei que a gente tem o nosso sacrifício, a gente tem nossos esforços, mas você teve uma outra oportunidade, nasceu em uma outra perspectiva. E eu acho que esse livro, a história da Carolina, faz a gente verificar a perspectiva da nossa vida e dizer que bom que eu posso ter outras oportunidades. Se as coisas não estão boas atualmente, elas podem ficar, eu posso fazer diferente, porque eu tenho uma outra perspectiva. Se a Ana Carolina, uma perspectiva horrível, conseguir publicar um livro, conseguir vencer, eu não posso. É isso, gente. Hoje eu vim trazer esse livro, essa leitura aí de maio para vocês. E como esse mês é o mês das mães, essa leitura que eu diria que seria uma leitura mais voltada para os meses, seria uma leitura meio que temática, certo? Bom, é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui o vídeo. Desde já eu agradeço. Curtam, compartilhem esse vídeo, comentem. Se vocês já leram esse livro, comentem, qual é a visão de vocês, tá bom? E já agradeço. Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima.